noite, boa noite, boa noite. Deixa eu botar aqui que eu entendi isso aqui. Boa noite, minha irmã Cíntia Tanuri, tá fazendo a viagem eletrizante hoje. Já bateu saudade? Bate saudade, viu? Parece que não, uma semaninha, mas bate muita saudade. Boa noite, Erlane Fonseca, Lila Silfer, Amaí, Sauí, Zita, enquanto o povo tá entrando. Eu já não quero perder tempo não, que a hora voa. Vem pra cá, Cíntia, fica muito à vontade aqui com a gente. Já vai fazendo o que você faz de melhor e, ó, toma a direção que é tua, viu? Vem pra cá. Boa noite! Realmente, uma semana já dá uma saudade, estava com saudade de viajar com esse povo lindo. Graça e paz a todos. Como é bom estar aqui com você, viajando pela palavra de Deus, com quem? Isaac e sua família. Vamos seguir viagem, meu povo. Primeiro nós vamos orar, agradecer ao Senhor mais esse encontro que Ele nos permite, esse momento que Ele nos dá de deleite na sua palavra, em comunhão uns com os outros aqui, e agradecendo ao Senhor por aqueles que ainda virão assistir conosco essa aula. Então vamos agradecer? Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos nesse dia. Te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos por esse momento que o Senhor preparou, separou para nos encontrarmos contigo na tua palavra. Muito obrigada por todo o aprendizado que está disponível para mim e para os meus irmãos nessa noite, através das histórias que a tua palavra nos conta sobre os feitos do Senhor durante toda a história. Muito obrigada por esse encontro. Toma o seu lugar, Espírito Santo de Deus, e nos ensina segundo a tua boa e perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, como diz a Zita? Amém. Muito obrigada a cada um que está aqui comigo, conectados num só coração aqui na palavra do Senhor. Muito obrigada por seguir viagem junto aqui. Então, vamos lá. Nós estamos em Gênesis 27. Isaac e sua família está agora aqui protagonizando toda essa história do que está acontecendo aqui. Nós paramos na última quarta, né? A última que tivemos aqui juntos, quando Isaac abençoa Jacó no lugar de Esaú. Eita, que treta, hein, Mônica? Solto! Então, ali do verso 1 até o verso 25, nós vamos fazer uma divisão aqui para a gente entender todo o contexto, tudo que está acontecendo, né? Porque é um capítulo extenso, então, para que a gente não se perca, para que a gente possa se entender tudo, eu fiz uma divisão aí. Então, do 1 até o 25, a gente já viu o que aconteceu, hein? Olha só, Rebeca, escutando ali, entendendo a intenção de Isaac de abençoar Esaú, ela então se antecipa, chama Jacó e fala: Jacó, seu pai quer entregar a bênção da primogenitura. Ah, quase que não sai de novo, hein, Lila? Dessa vez eu consegui. Para Esaú, seu irmão. Então, me escuta, filho, o que você vai fazer? Então, Rebeca ali, ela de uma maneira estratégica, né? Ela vê o que está para acontecer, porque Isaac, já de muita idade, debilitado, com a visão, a palavra não vai nos dar 100% de certeza que ele estava totalmente cego, mas certo é que ele, no máximo, enxergava apenas vultos. Então, ele não conseguia distinguir o que estava diante dele com clareza. Por isso que, então, Rebeca vai dizer para o seu filho Jacó: olha, você vai fazer tudo o que eu te mandar. Você vai lá, vai buscar um animal que a gente tem aqui, eu vou preparar uma comida gostosa para o seu pai, né? E ela faz tudo aquilo que, estrategicamente, ela entendia que ia confundir Isaac, porque ele não estava enxergando bem, ele já estava de idade avançada, estava com a visão limitada, e ela diz: ele vai achar que você é Esaú, porque essa bênção é sua. É isso que Rebeca está dizendo no entendimento dela. Ela se lembra de quando Deus
deu para ela aquela profecia, que dentro do ventre dela não tinha apenas 2 crianças. Nós lemos esse versículo, lembram-se? Ela diz lá, aqui tem 2 nações, 2 povos, foi o que o Senhor falou com Rebeca. E o mais novo, ele vai sobrepor o mais velho, é esse que eu escolho. Então, Rebeca, se lembrando do que Deus falou, confiando nessa palavra de Deus, ela vai tomar essa atitude. Nós falamos aqui que nós não estamos em julgamento se a atitude dela foi certa ou errada. Isso é com Deus. Lá na frente a gente vai ver que Deus vai tratar isso da maneira que só Ele sabe. Sabe, muitas vezes a gente tem facilidade em julgar uns aos outros, não é assim? Quando o negócio é com a gente, é diferente, né? Mas com o outro, rapidamente a gente já está com o dedinho pronto, hein, Lila, para apontar e julgar. Ainda bem que o Senhor não é assim. O Senhor, na palavra dele, nós vamos ver como Deus ele é longânimo, ele é benigno, ele é misericordioso. Ele corrige, sim, porque ele é Deus justo, é santo. Mas o Senhor corrige em amor. Glória a Deus por isso, eu me alegro muito com isso. E eu espero que você também, porque todos nós carecemos da misericórdia e da graça do Senhor. Então, continuando aqui na nossa história, a gente vai ver todo esse relato do versículo 1 ao versículo 25, e assim como Rebeca falou com Jacó para fazer, ele fez, ela preparou aquela comida gostosa, saborosa, como ela sabia que Isaac gostava. Eu disse para vocês que não tem nada a ver com o pecado da gula, hein? Algumas pessoas falam assim, nossa, Isaac era um guloso, ele pede comida para trocar troco da bênção. Não, isso fazia parte do ritual, né? Toda vez que se selava um acordo, toda vez que era um momento de celebração, era regada boa comida, isso fazia parte da tradição, da cultura desse povo. E por isso ele diz para Esaú, vai lá, caça e traz para uma boa caça, prepara uma boa, porque é hoje o dia da bênção, hein? É hoje que eu vou selar essa bênção com você. Mas a gente viu que Jacó, então, fez como a mãe disse a ele, se apresentou ao pai dizendo que era Esaú. Jacó chega a questionar, Isaac chega a questionar. Isaac diz, a voz é de Jacó. Mas como ele tinha colocado aquela pele do animal, lembram-se, quando a gente leu aqui na última quarta-feira, que Raquel ainda teve a ideia, olha, de pegar ali a pele do macuri, caso Isaac viesse a querer pegar nele para ser Esaú. Porque o nome Esaú, ele fala sobre alguém peludo, então ela já se antecipou dessa forma. Se informa que alguém está paralisando aí, Lila, ou está normal o som? Está dando para escutar bem? Como é que tá aí, Lila? Está dando umas picotadas de vez em quando. Eu percebi que vai falando, vou tentar ver o melhor aqui na internet. Ao vivo é assim, hein, gente? Tem de tudo. Mas vamos lá, você vai me dando um toque aí, viu, Lila? Se tiver algum probleminha. Então, como a Rebeca se antecipou a tudo, quando Isaac toca nele, falei, peraí, a voz é de Jacó, mas pelo tato aqui, parece Esaú, a comida estava boa, o cheiro estava bom, ele comeu, então ele vai chegar naquele momento que ele vai abençoar Jacó no lugar de Esaú. Então, do verso 26 ao verso 29, se você tiver com sua Bíblia aberta aí em Gênesis, você vai ver que chega essa hora da bênção. Então, Isaac chama ele e fala, vem cá, meu filho, vem mais para perto. A gente percebe pelo texto, desde o original, que Isaac, ele tá com aquela dúvida, será que é Esaú mesmo? Ele percebe que tem algo estranho no ar. Então, ele chama e fala assim, vem cá, meu filho, se aproxime, eu quero te dar um beijo. Esse beijo é porque ele queria sentir o cheiro. Ele, quando a pessoa ela tem alguma limitação, né, em algum dos sentidos, os outros aguçam, não é assim?
Então, como ele não estava enxergando bem, o tato estava aguçado, o olfato também. Ele distinguia as coisas pelo tato e pelo cheiro com mais facilidade. Então, ele fala: chega mais perto que eu quero te beijar. Esse beijo era a oportunidade dele dar aquela cheirada, aquela cafungada assim no filho, para ele saber se era ou não Esaú. Mas tudo isso estava no controle de quem? De Deus. Na soberania de Deus. Mas, Cíntia, nós estamos vendo aqui um cenário de trapaça, de engano. Talvez você diga assim: que confusão é essa? Deus não é Deus de confusão. Deus não concorda com a mentira, Deus não concorda com a trapaça. É óbvio isso. Tudo de Deus é às claras, é tudo certo, é tudo reto. Ele nos chama para andar em retidão. Mas Deus não perde o governo e o controle de coisa alguma. Se a gente for ler lá em Jó 42, verso 2, você anota aí depois para você conferir lá. Jó vai fazer uma declaração importantíssima para mim e para você. Ele vai dizer: eu bem sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos teus planos são frustrados. A soberania de Deus garante que a vontade dele estabelecida se cumpra infalivelmente. A vontade de Deus, já declarada desde o ventre para Jacó, é que ele herdasse essa bênção. Porque nós não estamos falando somente da bênção material, que era um costume daquela época. O filho mais velho recebia porção dobrada do pai. Tudo que era direito dele, hein, Mônica? Que era dividido entre os filhos, como é hoje, como é na nossa cultura. É dividido ali tudo certinho. Naquele tempo, não. O filho mais velho tinha direito dobrado a herança do pai, hein? E além do mais, aqui era a bênção espiritual. Essa bênção que algumas pessoas chamam de sacerdotal. A bênção que estava sobre Abraão, que foi sobre Isaac, agora seria passado para o filho de Isaac. E o filho que Deus escolhe é Jacó. É o improvável. É esse aí todo atrapalhado. É esse que comete erros, falhas, engano. Qualquer coisa aí é mera semelhança, hein, conosco? Deus tem uma coisa com os improváveis. Porque a soberania de Deus se revela dessa forma. Porque Deus não me ama nem te ama por causa dos meus méritos ou dos seus. Eita maravilha! Porque se assim fosse, estava todo mundo fora. Ninguém poderia alcançar o padrão de perfeição de santidade de Deus. É por isso que em Cristo Jesus, quando a palavra nos diz que eu e você somos justificados nele, é a justiça que está sobre ele, que me cobre, que te cobre, e que me faz capaz de me apresentar diante do Senhor e ser aceita por ele. Porque quando Deus olha para mim e para você, ele vê Jesus. Ele vê a perfeição de Jesus, a santidade de Jesus, a retidão de Jesus. É por isso que a palavra diz que quando estamos cobertos pelo sangue de Jesus, este sangue nos purifica de todo o pecado. Aquele sangue que foi vertido na cruz, que me purifica e que te purifica. E aqui, voltando para a nossa história, senão eu fico lá na história de Jesus, volta para cá, para Isaac e Jacó. O Senhor, então, escolheu Jacó no ventre. O que isso diz para mim e para você? Antes que ele acertasse ou errasse, o Senhor já tinha declarado sobre a vida dele que ele herdaria essa bênção. Ele daria continuidade a essa história, por causa da soberania do Senhor, o Deus que conhece todas as coisas. E aqui nesse verso, então, de 26 a 29, a gente vai ler, então, que Isaac beija Jacó, e ele sente o cheiro das roupas de Jacó. Certamente Rebeca, hein? Deixa ali com que ele sinta esse cheiro que era de Esaú, porque ele, naquela hora, então, ele tira a dúvida dele e ele abençoa. E ele diz: ai, o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Ele vai dizer, ele tem cheiro de Esaú, ele tá ali totalmente certo agora de que ele estava diante de Esaú.
Mas o que está acontecendo aqui? Lembram-se que Esaú já tinha vendido o direito dele? Ele já tinha trocado por um pratinho de sopa de lentilha, um caldo vermelho. Ele não levou em conta aquilo que era valoroso diante de Deus, e ele faz essa troca. Mas Isaac não está levando em conta isso. Isaac queria abençoar Esaú. Ele preferia esse filho. E mesmo sabendo o que já tinha acontecido, ele faz vistas grossas. E Rebeca sabia que isso ia acontecer, por isso ela se antecipa para que Jacó receba a bênção. Então, aqui nos versos 28, 29, vocês podem ler com calma aí, ele vai entregar toda essa bênção. Ele fala: todos os povos vão se curvar diante de você. Você vai ser abençoado, você vai ser próspero, vai ter prosperidade de cereais, de vinho. Né? Os teus irmãos, todos vão estar em submissão a você. Então, ele entrega a bênção completa. E a palavra diz, na tradução no hebraico, que quase que na mesma hora que um sai, o outro chega. Assim, quando Jacó está saindo, Esaú está chegando, quase que eles se encontram. Mas o Senhor, o céu, estava com todo o controle. Eles não se encontram ali. Esaú chega, e quando ele chega, ele fala: meu pai, né? Ele vai dizer: tá aí, a comida eu já preparei, agora me abençoa. E naquela hora, então, Isaac começa a tremer desesperado. Quem tá aí? Ele diz: sou eu, meu pai. Esaú, seu filho mais velho? Então, quem foi que eu abençoei? Pensa no desespero daquele homem naquela hora. Quem foi, então, que eu entreguei a bênção? Porque eu já entreguei. E a gente vai ver aí no relato, na continuação, que Esaú e Isaac descobrem naquela hora que ele tinha sido enganado e que Jacó havia recebido a bênção no lugar dele. E Esaú chora em alta voz, em desespero. Ele fica desesperado naquela hora. Por quê? Uma vez abençoado, abençoado estava. Essa bênção era selada diante de Deus. Sabe aquele tempo que os homens, que eram homens, diziam assim: a palavra de homem não volta atrás? Na época do meu avô era assim, hein? Do seu era desse jeito, Zita? Palavra de homem, um fio de bigode, como dizem por aí, valia mais do que uma assinatura. E nesse tempo, então, quando era sacramentado algo, quando era feito diante de Deus, era como um juramento perpétuo. Já tem tempo isso, hein, Clifton? Está aí, Clifton? Que bom ter sua companhia aqui, Clifton. Já tem tempo mesmo, hein, Clifton? Agora nem com assinatura o povo está cumprindo mais, nem registrado em cartório. As pessoas estão mais sustentando a palavra. Mas não é assim para o povo de Deus, né? E ali, então, Isaac se desespera, porque ele sabia que já tinha sido sacramentado diante dos céus e da terra, a bênção liberada. Assim como está escrito, né? Os pais abençoam os filhos no nome do Senhor. Essa bênção é poderosa. Isso é muito importante para nós como pais e nós como filhos. Deus leva em conta a palavra dele. Não é como a gente que faz de qualquer jeito, como se fosse uma brincadeira, não. As coisas do Senhor são feitas com seriedade e há um peso de compromisso e de retidão diante disso. Por isso, Isaac se desespera e fala: quem foi que eu abençoei? E ali, então, Esaú, entendendo isso, ele cai naquele choro profundo. Vocês se lembram que a gente lê um texto em Hebreus 12, 16, 17? Vou relembrar aqui. Ele diz o seguinte, o autor, a carta aos Hebreus diz assim: não haja nenhum entre vocês imoral ou profano, como foi Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, ele foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse com desesperado choro em lágrimas. Olha só o que o autor, a carta dos Hebreus,
tantos milênios depois está nos contando aqui. Isaac não queria levar em conta que já tinha sido feito um acordo ali entre Esaú e Jacó. Mas o Senhor levou isso em conta. É por isso que ele está dizendo que ele foi rejeitado. Rejeitado pelo pai? Não! Isaac queria abençoar Esaú, mas ele foi rejeitado pelo próprio Deus. Esse termo em hebraico profano é alguém que despreza o que é sagrado. Alguém que não tem a menor consideração com o que é sagrado. É como que se Deus virasse para um de nós e dissesse: eu quero te abençoar dessa forma. E eu dissesse: fica com essa bênção para você. Não quero, não me interessa. Desprezo. E aqui agora, nesse verso, ele está registrado aqui para mim e para você, dizendo que não haja entre o povo de Deus ninguém como Esaú, que foi um profano, que trocou a bênção de Deus por um prato de comida. Ele não fez questão da bênção de Deus. E ele diz, mesmo que depois com arrependimento buscasse em lágrimas, em pranto, ele não achou lugar, esse lugar de arrependimento para tomar a bênção de volta. Então, mesmo que tudo isso tenha acontecido de uma forma às avessas, vamos dizer assim, porque Jacó engana o pai, né? Sua mãe Rebeca, ali eles conspiram para poder enganar Isaac e receber essa bênção. O que ficou registrado aqui é que Esaú já tinha perdido ela muito antes desse momento. Ele tinha perdido no momento que ele, em seu coração, despreza o que é sagrado, despreza a bênção do Senhor. Mas, Cintia, isso vai ficar por assim mesmo? Alguém me pergunta aí. É assim mesmo? Então, tá tudo certo. Jacó mente, engana, faz tudo isso e vai ficar por tudo isso? Por isso mesmo? Não. Deus tem a maneira de tratar. Deus vai tratar com o caráter de Jacó de uma forma profunda. A gente vai ver aqui que Esaú fica muito amargurado, com muita raiva de Jacó. Ele pede ao pai uma bênção. Ele fala, o senhor não tem uma segunda bênção aí, não? Me dá, meu pai, qualquer bênção, me abençoa de alguma forma. E Isaac ali, desespero, diz, não, eu já abençoei seu irmão. Mas ele vai, então, lançar uma profecia ali sobre Esaú. E ele vai dizer, ó, você vai viver em terra longínqua. Você vai viver separado da gente. O orvalho não vai cair sobre você, o sustento seu vai ser pela sua espada. Mas quando você se libertar desse jugo, aí sim você não vai mais servir o seu irmão. E é dessa forma que vai acontecer. Essa profecia ela vai se cumprir. Esaú vai para as terras de Hebrom. Ali vai haver a formação de um outro povo. Lembram-se que lá atrás a gente falou que os edonitas vão surgir, né, a partir aí de Esaú, e significa vermelho, porque ficou marcado o quê? Que aquela sopinha vermelha mudou toda a história daquele homem de Esaú, que teria o direito de filho mais velho, de comandar o clã, de levar a bênção sacerdotal. Por causa dessa sopa vermelha, a história dele é alterada. Como é importante para mim e para você pensarmos, hein? Como uma decisão precipitada pode mudar o meu destino e o seu destino e de toda a nossa geração. É por isso que a gente precisa estar com o coração assentado na palavra do Senhor, pedir discernimento, buscar em oração, pedir confirmação se preciso for, mas dizer, Senhor, não me deixe errar o alvo, hein? Senhor, às vezes os meus olhos veem tanta coisa aí que parece boa, gostosa, saborosa, mas está longe de ser a sua vontade. Me ajuda a discernir qual é a sua vontade, porque essa é a preciosa, é essa que eu quero, é essa que vale a pena. Como nós precisamos desse discernimento. Essa deve ser uma oração constante na nossa vida, hein? Mas voltando aqui para a história, Esaú então fica muito, muito bravo.
E Esaú, então, a palavra vai dizer que ele começa a se consolar. Consolar como? Com um plano de vingança. Ele começa a consolar o próprio coração, dizendo: eu vou ter uma recompensa. Eu vou matar o meu irmão. E ele coloca isso no coração dele. A minha recompensa será matar o meu irmão. Meu pai já está velho, está próximo da morte dele. Assim que passar os dias do luto, eles tinham todo aquele ritual, né? Ele diz: não, no tempo do luto eu não mato não, hein? Mas passou os dias do luto, vou matar Jacó. E o que acontece? Aquilo começa a crescer tanto dentro do coração de Esaú, que ele começa a falar isso. Isso chega ao ouvido de quem? De Rebeca. A gente vai ver aí do verso 38 ao 41, depois vocês leem com calma, né? Do 42 ao 45, Rebeca vai então intervir de novo nessa história. Chega aos ouvidos dela que há uma ameaça de morte sobre Jacó. E ela vai dizer: meu filho, você precisa fugir. Você tem que sair daqui até a raiva do seu irmão passar. Então você vai lá para a terra onde o meu irmão mora, Labão, e você vai ficar lá escondido da fúria do seu irmão. E Rebeca, ela é tão estrategista, gente, que ela vai dizer assim: como é que eu vou fazer com que esse menino saia daqui? Abençoado com provisão. Ela vai chegar então no versículo 46, aí no finalzinho desse capítulo, ela vai chegar para Isaac e dizer: olha, Isaac, eu estou muito amargurada com essas noras que Esaú me arrumou. Lembram-se que na última aula a gente viu que Esaú tinha casado, né, com mulheres estrangeiras que eram idólatras, que não adoravam a Deus, que não temiam a Deus, e aquilo trouxe amargura, tristeza para o coração de Isaac e de Rebeca. Rebeca, então, agora se vira para Isaac e diz: olha, eu não quero que aconteça a mesma coisa com Jacó, não, hein? Já está de bom tamanho essas duas noras aqui, que não amam a Deus, que não conhecem a Deus, que não temem a Deus. Eu não quero que venha a ser o caso de Jacó procurar esposa aqui no meio desse povo, tomar para si uma cananeia. Então vamos abençoá-lo e vamos mandar ele lá, né, para a terra do meu irmão, onde está o meu irmão. Então, ela vai usar isso como uma justificativa para que ele pudesse, então, ir para longe de Esaú, dos olhos de Esaú, porque ela diz assim: eu não vou aguentar, meu filho, perder 2 filhos em um dia só. Por que a Rebeca está dizendo isso? Eu te explico. Porque, segundo a tradição, naquele tempo, o que acontecia quando alguém matava um parente próximo, cometia um homicídio, depois lá do dilúvio ficou estabelecida a pena de morte. E se alguém matasse um parente próximo, ele teria que ser morto. Em seguida, aquele assassino teria que ser morto pelo clã ou por alguém da própria família. Era uma lei que se estabeleceu logo depois do dilúvio. E Rebeca vai dizer: eu não suportaria perder 2 filhos no mesmo dia, porque se Esaú te matar, ele será morto. Pensa o desespero dessa mãe, que primeiro não podia ter filho, gente. Foi debaixo de oração e de milagre que ela gerou os gêmeos. Toda essa treta, como diz Mônica Souto, aí está acontecendo. 10 minutos, meu Deus! Então, eles dizem assim, vamos acelerar aqui, só falta 10 minutos. Ela diz assim, não dá. Eu pedi tanto a Deus essa bênção, eu não podia gerar, e ele fez o meu ventre frutífero. E eu tenho os 2 filhos, eu não posso perder os 2 no mesmo dia. Mas quando ela apresenta esse plano perfeito, perfeito para Isaac, Isaac vai dizer: realmente, eu também não quero passar por esse desgosto de novo, não, hein? Então, logo agora, em Gênesis 28, Isaac vai chamar Jacó, no versículo 1 a gente vai ler aí, e ele vai dizer: dê-lhe a sua bênção, e ordenou a Jacó: não se case com mulher cananeia. Versículo 2, vá para Padan-Aram, era a terra, né? Da onde Isaac trouxe Rebeca. Lembra daquele encontro lindo, cinematográfico dos dois? Ele vai buscar, né? Manda buscar a sua noiva. E aqui ele está dizendo para o filho: vai para lá, para a casa de Betuel, seu avô materno,
case-se com uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe. Para a gente encerrar essa aula de hoje, que o tempo voou demais, vai acontecer aqui algo muito tremendo da parte de Deus. Vai começar o tratamento de amor do pai que corrige o seu filho. Deus vai começar agora a tratar no íntimo de Jacó. Porque logo, logo, alguns capítulos aqui na frente, Jacó terá sua identidade alterada. E não será mais Jacó, mas Israel. Mas antes disso, hein? Ele vai ter um encontro com o Senhor. Ele vai se encontrar com Deus. E ele vai passar pela escola de Labão durante 20 anos. 20 anos, meu povo. O Senhor vai tratar com o caráter de Jacó. E o que ele enganou ali, Esaú, é pouco, hein? Diante do tanto que ele vai ser enganado. Mas eu quero deixar algo precioso aqui para você, que foi o que o Espírito Santo falou ao meu coração enquanto eu preparava essa aula. Mesmo durante esses 20 anos de correção de Deus, correção em amor, mas dolorosa também, porque o que ele vai passar não é fácil, não. Nós vamos acompanhar essa história. O Senhor nunca deixou de ser com Jacó. Como é lindo ver a bondade e a misericórdia do Senhor. Essa graça que não se explica. Essa graça maravilhosa. Mesmo ele sendo corrigido e tratado, Jacó vai prosperar. Jacó vai estar em segurança. Jacó vai ser guardado nesse amor. Ninguém vai tocar nele, além da medida do que o Senhor permite. E esse é o consolo e a esperança para mim e para você. Ainda que muitas vezes a gente vacile, a gente faça alguma bobagem, a gente precisa ser corrigido e orientado pelo Pai, ele nos orienta e nos trata em amor. A correção do Pai é o puro amor, graça e misericórdia na minha vida e na sua vida. Podemos aprender hoje aqui com Jacó, hein? Que todas as coisas estão debaixo do governo de Deus e que a minha história, a sua história está nas mãos do Senhor. E tudo quanto vivemos na presença do Senhor é proveitoso, seja na bênção ou na correção. Tudo é proveitoso para mim e para você. Amém, meu povo? Vamos continuar essa história na próxima quarta, se o Senhor assim nos permitir. Vamos ver a fuga de Jacó e vamos ver o encontro dele, hein? Durante uma noite de sono, com a cabeça deitada numa pedra, hein? Estava numa pedra dura. Mas ali naquele lugar, o Senhor abriu um portal. E uma escada se apresentou. E anjo subia e anjo descia. E Jacó entendeu que estava na casa de Deus. Deus começa agora a atrair Jacó para um relacionamento profundo, sobrenatural. Para que ele saiba que ele não é somente o Deus do avô dele, de Abraão. O Deus do pai dele, que é Isaac. Agora o Senhor diz, agora sou eu e você. Porque eu agora quero que você me reconheça como Deus da sua vida. E sabe o que é mais lindo? Quando Deus nos chama para esse lugar de encontro com Ele, fala, vem cá, agora sou eu e você, hein? Ele nos chama em amor para tratar, para corrigir, para nos alinhar à vontade dEle. Porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Vamos dar continuidade a essa história, então, na próxima quarta? Não perde não, hein? Vem comigo que tem muita viagem com essa família e muita coisa que o Senhor quer tratar comigo e com você. Vou tentar orar aqui, se cair a live não tem importância, hein? A gente continua aí. Deus, nós queremos te louvar e te bendizer porque tu és fiel. Te louvamos e te bendizemos pela tua generosidade em amor, porque tu és Deus que cuida, que guarda, que corrige em amor, que nos ensina. O Senhor é Deus que zela sobre a vida daqueles que temem ao Senhor. Muito obrigada, Pai, por essa noite de encontro na tua palavra. Obrigada por essa história que nos ensina, Pai, que o Senhor não perde o controle de nada. Obrigada porque o Senhor nos faz saber que o seu amor está acima de todas as coisas. Nós te louvamos e te bendizemos pela tua graça e misericórdia sobre nós, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. E até a próxima quarta, se o Senhor assim nos permitir. Amo vocês.
Amo viajar com vocês. Obrigada pela companhia. Até a próxima quarta.